E eu queria saber como tão novos assim, vocês, né, foi o gatilho ali pra vocês começarem nessa área. Se vocês já gostavam ali de videogames, né, às vezes começa por isso, mas que vocês comentassem como que surgiu esse gatilho mesmo para que vocês fossem a ação, né, não só o interesse. E aí depois você conta como que surgiu o seu gatilho pra gente, tá bom? Exatamente. Já começar. Bom, eu comecei, eu sempre conto essa história, né? Eu tinha 8 anos, e eu só queria duas coisas da vida. Um piano e um computador. Que E eu aleatório. pedi pro meu pai um piano e um computador. Pai, eu quero um piano, pai, eu quero um computador, pai, eu quero um piano, pai, eu quero um computador. Como o piano era muito grande, não cabia lá em casa, embora fosse caro, tanto quanto um computador, talvez o computador fosse até um pouco mais caro na época, mas meu pai me comprou um computador. Quando eu tinha 8 anos, meu pai me deu de presente o computador. E assim, o computador naquela época era quase do tamanho de um piano, tá? Não era tão menor, mas... E aí eu ficava o dia inteiro naquilo. Pra mim aquilo era fascinante. Então assim, como que surgiu? Nossa, era o fascínio que eu via de poder transformar as minhas ideias num negócio que aparecia ali magicamente. Então eu sentia meio que um mago, assim, sabe? A magia de fazer alguma coisa acontecer. E alguém chegava e olhava só o resultado final, igual quando você assiste um truque de mágica, aí você fala assim, nossa, isso é muito místico, né? Então eu gostava disso, eu gostava de matemática, eu gostava de... Tudo que era de exatas, eu sempre gostei desde pequeno. Então, pra mim, eu entrei aí. E foi meio natural. Eu comecei a trabalhar efetivamente com 15 anos, porque, óbvio, eu ficava o dia inteiro ali no computador, né? Eu fiquei muito videogame também, eu joguei muito videogame, mas o meu videogame era Atari, depois Mega Drive, depois, né, o NES, né, o Nintendo, e aí parei ali, porque dali pra frente eu só comecei a trabalhar e parei de jogar. Mas o conhecimento que eu queria, né, tava nos livros, não tava na internet, porque nem tinha internet. Então, um amigo da minha mãe que me viu o dia inteiro ali, blá, 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 né? Falou assim, eu tenho uma empresa de consultoria aqui, que faz não sei o quê. Toma esse livro aí, estuda aí, Visual Basic, né? Um livrão assim, né? Imagina um moleque de 13 anos, quando eu tinha 13 anos, né? Estuda esse negócio aí e se você conseguir fazer alguma coisa aí, eu te contrato. Eu falei, tá bom, né? Aí, eu fiquei ali copiando, né? Copiando. Não tenha vergonha de copiar, gente. Copia mesmo, né? Fala assim que como é que é aquela frase? O sábio, né? Putz, esqueci agora, mas copia, né? Copia. Tem até um livro, Copie como um artista. Copia como um Nada se ladrão, cria. né? O ladrão copia, né? Não, Roube como um artista, exatamente. roube como um artista, exatamente. Exatamente, bem isso aí. Então eu ficava lá, programando, aprendendo, né? E aí ele fala, agora tem um cliente aqui, um médico, vou fazer uma ficha de paciente. Ficha de paciente, meu. Pensa que é um negócio que era surreal, você ter um escritório, um consultório. Até hoje, os consultórios médicos, a maioria ainda faz a ficha no papel, né? Por incrível que pareça, depois de 30 anos, eu sempre leio. Toda vez que eu entro num consultório médico e o cara me vem uma fichinha pra preencher, eu falo assim, mas eu fiz esse negócio em Visual Basic em 1980 e tanto, cara. Por que você ainda tá nesse negócio? Mas enfim, só um desabafo aí. Uma constatação. Mas ficha de paciente, então eu fiz ali um cadastrinho, um formezinho, que você bota o nome, né? Então agora o cara vai ter um cadastro ali no computador, que era super moderno, né? E aprendi a fazer, e aí fiz, e aí daí não parei nunca mais, né? Não parei nunca mais e, enfim. Deu certo. Deu certo. Eu comecei meio por acaso, na verdade. Meu pai, ele fazia manutenção de eletrônicos, assim, em geral. Arrumava as coisas em casa primeiro, daí começou a arrumar as coisas dos amigos e tal. E chegou um dia que ele teve que arrumar o computador de alguém, assim. E ele ia lá, tipo, ele era muito meio autodidata também, ele pegava o CDzinho, formatava. CDzinho foi também na época dele era mais disquetão, assim, sabe? E aí eu comecei a olhar aquilo, só que a minha visão de tecnologia pra época era, cara, eu preciso arrumar computador. Não, eu preciso arrumar computador, é isso que eu vou fazer. Meu pai tá arrumando computador aqui, eu vou arrumar computador. Eu não concebia o conceito de programação. Nem meu pai programava. Pra ele era arrumar. Tipo, aquilo ali era o ápice da tecnologia pra gente da época, pro raciocínio que a gente tinha ali. E aí acabou que minha mãe trabalhava no Senai, né, na parte de limpeza lá. Ela ouviu falar que ia ter uma primeira turma lá de sistemas
auxiliar em sistemas computacionais no Senai. E aí ela falou, Dani, por que você não participa? E eu falei assim, vou lá, né? Tinha que fazer uma prova, tal, como sempre, tudo que é de graça e bom, você vai ter que fazer uma prova, vai ter que estudar, vai ter que se dar por inteiro ali, né? E aí acabou que lá eu tive só 6 meses de parte Excel, essas coisas mais escritório, e o resto 1 ano foi só programação, foi Visual Basic.net. Me lembro até hoje. Aí 1 ano depois mudaram para C#. Os caras, como era a primeira turma, os caras só usaram a gente de cobaia ali. Mas assim, o engraçado é que quando você aprende programação, se você aprendeu o raciocínio lógico por trás, não importa a linguagem. É isso que as pessoas têm que entender. Aprendeu a parte lógica, você vai aprender qualquer programação da face da Terra, né? Vai mudar algumas, que nem a Thay falou, alguma coisa, conceitos, algumas linguagens têm suas características ali, mas na grande maioria vai ser assim. E aí eu comecei a estudar por conta própria. No colégio eu não gostava de matemática, não gostava da parte exatas. Na verdade, eu não gostava de estudar, esse é o meu problema, né? Eu não queria, entendeu? Só que aí cai muito no que o Dani falou da paixão ali, que quando eu comecei a fazer programação, isso começou a me despertar algumas novas habilidades, algumas novas necessidades para mim ser um profissional melhor, né? E eu não fazia isso porque alguém me pedia, porque até então eu não ganhava muito dinheiro. Na época eu ganhava R$400, no máximo, assim. Para trabalhar com um programador ali, nem era como programador, mas como um ajudante, assim, né? O júnior do júnior, que nem tinha, eu acho que na época, a questão de senioridade. E aí eu comecei a estudar muito, assim, a fundo, e eu percebi que algumas coisas me deixavam para trás, que era não ter uma base boa de matemática. Eu fui correr atrás da parte de matemática, algumas tecnologias. Na época eu fazia muito C#, fiquei quase 6 anos em C#, e eu queria mudar para Node, né? Então eu cheguei no Node e eu falei, como assim não declara variável? Como que você não tipa um dado, né? Foi bem chocante pra mim também quando eu cheguei eu olhei assim e falei, como assim a gente não tipa nada aqui? A gente tem que só declarar e começar a usar. Como que a gente testa o tipo da variável depois? Aí é um novo paradigma que você vai ter que abstrair e tal, mas o bom disso é que eu tive muita base teórica na questão de tipagem, de dados, de linguagem, e eu nunca fui um cara apegado também à linguagem. Eu sei, as pessoas têm que entender que linguagem de programação é uma ferramenta para você resolver um problema do seu cliente, da sua organização. Se você tem uma linguagem que você não usa, mas tem uma linguagem que resolve esse problema muito melhor com menos esforço, por que você não vai utilizar ela, né? Então, às vezes, é entender o que a empresa precisa, o que a empresa não precisa. E para fechar a questão da minha história, eu acredito também muito que as pessoas elas têm que se dar oportunidade, às vezes, né? Tem que... às vezes a pessoa vai começar a estudar lá na Start e fala, nossa, mas isso aqui tá muito básico para mim. Né, o senso do ego. Eu acho que o programador tem muito ego do médico, né? De não vou aprender coisa básica, não vou aprender o básico, a parte teórica ali, ou a fundação. Um amigo meu queria aprender programação, eu falei, cara, você tem que aprender a fundação. Porque se a tua fundação tá muito forte, cara, pode vir o prédio que for em cima que você vai aguentar, entendeu? Seguindo nisso, eu acredito que as pessoas... aprendendo, não se apegando muito na questão de ego, assim, de se dar ao luxo de aprender uma coisa nova. Eu gosto muito de separar um dinheirinho do meu salário para investir em conhecimento para mim, né? Graças a Deus aqui no Grupo Primo, todos os funcionários têm acesso às plataformas para aprender investimento, parte de marketing, parte de programação, que são as 3 áreas que eu mais gosto, por incrível que pareça. E estuda, que o que enriquece é o trabalho, e se você trabalhar direitinho e focar no longo prazo, investimento e conhecimento, eles são muito parecidos. Quanto mais no longo prazo você planta e planeja, claro, plantar, planejar e agir, né? Só se não agir, infelizmente, não tem colheita, né? Não tem uma coisa mágica que vai acontecer na tua vida. Então... não parar de olhar pro vizinho, né? Meu amigo, às vezes trabalha numa empresa, você fala, nossa, meu amigo é muito bom e eu nunca vou chegar ali perto dele. Entender que, cara, você vai ver, o cara já tem, 16 anos de profissão e você tá no teu primeiro ano.
entendeu? Tipo, tem uma linha cronológica que você tem que aguardar para você chegar no teu passo. Então, foca no seu... se for para comparar com você um ano atrás, eu gosto muito de tirar esse escopo, eu olho para mim, assim, 2 anos atrás, eu me imagino, nossa, onde eu tava, eu tenho tipo, uma história muito bonita também, assim, de superação. A tecnologia mudou a minha vida, né? Eu dormia de favor, assim, na casa de uns amigos, assim, no colchão. Hoje eu tenho meu apartamento, né? Então tem muita coisa. Ajudei minha mãe, ajudo meus irmãos, minha família. Então, foca no teu, entendeu? E esquece o competidor, entendeu? Esquece quem tá competindo com você. Mesmo porque não tem competidor, na verdade. Não tem, a gente tem que parar com esse negócio de competir à toa, porque no fim a gente tá tudo no mesmo barco, entendeu? Se você ficar competindo, se eu ficar competindo com você, enquanto eu tô aqui brigando com você, o barco tá afundando. Tá afundando, né? Exatamente. Então, não adianta... A gente tem que somar conhecimento e agregar.